Por aqui, né? Deixa eu só verificar se está tudo certo aqui, só um momento, tá? Estamos ao vivo. Boa noite, Valdirene. Boa noite, Matheus. Boa noite, Valquíria, diretamente de Pirapora, Minas Gerais. Isso, boa noite, Matheus, Valdirene. Boa noite. Então, hoje nós temos uma convidada especial, não é isso, Matheus? Pois é, né? Nessa distância, lá mais ou menos próximo da terra do Chico. E aí, Valquíria, conta pra gente como que tá o movimento espírita aí em Pirapora, você que é do Grupo Espírita Senhora da Conceição, GESCOM. Isso, olha, nós temos novidade. Brevemente, daqui a 12 dias, 5 de agosto, nós vamos promover a Semana Espírita, a nossa 10ª Semana Espírita. Então, já ficam convidados todos. Então, nós estamos nesse movimento bom aí, com essa Semana Espírita já chegando. Isso, muito bom. Aqui na nossa cidade nós temos 4 centros espíritas, criamos a AME, né, que é a Aliança Municipal Espírita, e assim, Sim. A gente aos pouquinhos, a gente vai trabalhando para ficar melhor ainda. Muito bem. Certo. Guardar mais um momento, o pessoal entrar. A internet, no meu computador aqui também deu um sinal de travamento, viu, Val? Mas vai dar tudo certo. A internet não está colaborando. Esse horário tá todo mundo ligado, então fica mais pesado mesmo a conexão, mas vai dar certo. Boa noite, companheiros e companheiras de Arthur Nogueira que estão aqui nos assistindo. Boa noite também a você de Pirapora, lá do Grupo GESCOM, que também está assistindo. Hoje nós estamos aqui com as duas convidadas e eu tenho que dizer que para mim é uma honra estar com essas duas palestrantes aqui, as irmãs Palmas. Isso. E hoje a Valquíria Palma vai trazer para a gente o tema O Dever. Certo, Valquíria? Isso, vamos aprender um pouquinho sobre o dever. Nós vamos começar então. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem, em seguida a Val faz a prece, tá certo, Val? Tudo bem. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quem lê, atenda. Jesus, no livro Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, o tempero emotivo, destinado às sensações renovadas
que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura, para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Mensagem do Espírito Emmanuel, livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier. O Val, pode fazer a prece, então. Muito bonita, viu, Mateus? Então, vamos com muito carinho, acolhendo a nossa irmã, pedindo à espiritualidade amiga que coloque muita paz, tranquilidade para todos nós que estamos aqui, ouvindo essa preleção nesse momento. Todos nós, filhos de Deus, que possamos sentir a tua bênção agora e sempre, e que possamos aproveitar desta mensagem que irá repassar para cada um de nós. Querida irmã, sinta muito à vontade para você estar fazendo essa preleção, e que a espiritualidade amiga te abençoe e te inspire sempre. A palavra é com você. Que assim seja. Assim seja. Então, eu começo agradecendo a oportunidade do trabalho, ao Grupo GEAC, que está me oportunizando falar um pouquinho sobre as mensagens de Jesus, à luz da doutrina espírita. Agradeço também a todos que estão presentes, nos assistindo nesse momento. E também a espiritualidade amiga, porque ela, com certeza, preparou esse momento para nós. Já havíamos ensaiado esse momento de uma palestra no GEAC, né, desde janeiro, não foi possível, e agora esse momento se torna realidade de uma forma assim, que a gente vai ter que receber esse carinho, como eu recebi hoje, e desde o dia que foi firmado essa nossa conversa, com o carinho de todos que chegaram através das mensagens. Então, agradeço de coração a cada um o carinho que eu recebi. E especialmente hoje, por estarmos juntos, para aprender um pouquinho mais sobre o dever. E aí eu convido todo mundo a imaginar um cesto de lírios em cima de uma mesa, no lugar da sua casa especial. Porque eu recebi hoje um cesto de lírios, a nos dizer que tudo estaria numa perfeita comunhão com o Pai. Então, nós vamos imaginar esse lírio a nos emanar as boas energias que vêm do alto, e também as nossas, que se agregam a elas. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o dever. Para o estudo, eu peguei lá na codificação do livro Céu e Inferno, também o Evangelho segundo o Espiritismo e as palestras disponíveis no YouTube de Haroldo Dutra, de Marlon Reikdal e Arthur Valadares. Então, vamos lá. E disse o divino: ame o seu inimigo. E eu obedeci, e amei a mim mesmo. Khalil Gibran.
Como a perceber que o grande inimigo da nossa paz habita em cada um de nós, onde no esforço de compreender esse inimigo e amar a si mesmo, nos conduzirá à construção do reino dos céus em nós. São palavras de Jesus. E nesse exercício, nós vamos tomando consciência da nossa responsabilidade na construção da felicidade. Olha que coisa, olha que significativo é tudo isso. E a palavra dever, essa é uma palavra tão pequena, mas que imprime um peso e, ao mesmo tempo, uma leveza. Peso quando ela é um chamamento que nos conduz à responsabilidade e o compromisso. Mas ela também é leve quando ela nos possibilita uma grande e bela transformação. Porque dever é muito mais que cumprir tarefas. Olhando o dever nesse prisma de chamamento e de transformação, nós vamos entender que ele é muito mais do que cumprir tarefas. Nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. E a cada um de nós foi confiada uma missão, com a finalidade de nos esclarecer e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição. E tudo isso chegaremos pelo conhecimento da verdade. E ainda mais, para nos aproximar de Deus. Como é grande o nosso projeto de vida. Nascer simples e ignorante, com uma missão a ser trabalhada e esclarecendo, nós chegaremos à perfeição e assim nos aproximamos de Deus. Para tudo isso acontecer, para darmos uma caminhada rumo a essa perfeição, é fundamental identificar o nosso dever, se quisermos avançar na jornada evolutiva. E como tudo isso acontece? Identificado o dever, sabendo da nossa missão, e que nós chegaremos pelo conhecimento da verdade, como nós poderemos, de uma forma prática, objetiva, eficaz, com resultados eficazes, qual seria esse caminho? Qual será esse caminho? Através da autorreflexão. E aí nós nos perguntamos, então, o que é o dever? O dever é o cumprimento das leis naturais ou as leis divinas. Nós sabemos que as leis naturais, elas são imutáveis e que elas estão escritas em nossa consciência. Temos também, nós espíritas, as leis no livro dos espíritos, na terceira parte das leis morais. E cumprir este dever implica em estarmos em constante relação com o outro, com o planeta, auxiliando e sendo auxiliado. Como é amplo essa ideia de dever. E quanto mais estreito é essa relação no cumprimento dessas leis, mais eu ganho consciência da responsabilidade para com Deus, o universo e o próximo. Quando eu estudava sobre o dever, eu não sabia da dimensão, eu não tinha a dimensão dessa grandeza, dessa responsabilidade com Deus, com o universo e com o próximo no cumprimento das minhas tarefas. E Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863, nos deixa uma mensagem acerca do dever, dizendo que o dever é a obrigação moral
primeiro para consigo mesmo e depois com os outros. E ele diz mais que o dever é lei da vida e que tudo é dever. Nos amar, respeitar, nos compreender. E aí nós nos perguntamos, e o que é nos compreender? É repensar atitudes frente aos nossos deveres, frente às nossas obrigações. E uma parte muito bela que o Lázaro vem nos falar, que o dever é o aguilhão da consciência. Aguilhão da consciência, o aguilhão é aquela vara de ferro, a vara com um ferro na ponta. Então, é como se essa vara nos desse uma cutucada de vez em quando nós estamos distraídos no cumprimento do dever. Quando saímos, nos afastamos das leis naturais. Às vezes, até nós expressamos assim, nossa, deu uma dor na consciência, e a consciência está doendo. É esse aguilhão a nos cutucar, a nos chamar de volta à realidade. E se a construção do reino dos céus está em nós, como nós já dissemos anteriormente, somos responsáveis pela nossa felicidade. Tudo está em nossas mãos trabalhar essa felicidade. Então, não nos cabe a terceirização e nem culpabilizar os outros por não cumprirmos as nossas obrigações. E fico até a pensar que deveríamos, então, dar mais crédito às palavras do Mestre e nos empenhar mais no trabalho de autodescobrir. Não é esse o nosso meio prático, eficaz, para impulsionar a nossa jornada evolutiva? Porque assim eu entenderei melhor qual é o meu dever. Autodescobrir significa, então, transformação moral. Se não o fizermos, no muito nós estaremos apenas promovendo a transformação comportamental, onde modificar o nosso tom de voz, para parecermos bonzinhos, não falar palavrão, fazer preces bonitas e por aí vai, características dos nossos comportamentos, não promoverão a nossa transformação moral. No muito nos ajudará a viver melhor em sociedade. Que também já é um caminho, não é mesmo? Então, toda vez que nós terceirizamos os nossos deveres, por má vontade, por preguiça, por raiva, arrogância, nós atrasamos a nossa felicidade. Gente, é o que a gente busca, é ser feliz, é estar bem. E isso estão nesses mínimos detalhes que às vezes a gente fica martelando para cumprir. E assim nós nos afastamos nos afastamos da nossa evolução, também atrasando a evolução dos outros também, que estão sob minha responsabilidade. E aí nós vamos entender que não é negar essas características, e muito menos abafá-las. Pois se nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós sabemos que a maioria de nós que vivemos nesse planeta Terra, de provas e expiações, nós as temos. Porque senão nós teríamos errado, Deus teria errado o endereço conosco, nos colocando aqui. Então todos nós temos a raiva, a preguiça, a má vontade, a arrogância e tantos outros, o medo, a tristeza e tantos outros desses inimigos que nós temos que transformar, que nós temos que compreender, que é só através desse processo que nós vamos alcançar essa transformação moral. Então, em vez de abafar a raiva, um exemplo, ao invés de abafar a raiva, eu entrar nesse processo de me descobrir, de me indagar, e perguntar o que me causou essa raiva. Quais os impactos que ela causa em minha vida?
E nesse processo de reflexão, nós vamos nos compreendendo melhor. E por que eu insisto nessa questão de autodescobrir? Porque nesse processo de indagar-me, eu vou fazendo as pazes com o inimigo, me amando. Então, é preciso dar atenção a nós. Nós damos muita atenção a outras coisas e esquecemos de nós. Damos atenção ao filho, damos atenção ao marido, às pessoas, mas e nós? A multidão grita em nós, querendo que nós paremos um pouquinho para dar atenção às dificuldades que temos. Olha esse momento que nós estamos vivenciando, se não é um chamamento a entrar para dentro de nós e nos ouvir, para fazer as pazes com todas essas dificuldades que nós carregamos. E para trabalhar essas dificuldades, nós vamos entender que pode causar dores. Tudo que é trabalhado, toda essa trajetória, ela pode nos causar algumas dores. E nós vamos ver em Hermance, uma de suas obras, ela fala que existe 2 tipos de dores: a dor do sofrimento e a dor do crescimento. A dor do sofrimento é aquela onde nós colocamos as nossas máscaras para não enxergar o porquê, a razão do não cumprimento das nossas obrigações. São as desculpas que damos. Entramos numa justificativa infindável. Nos fazemos de vítimas por não ter cumprido essa ou aquela tarefa. Isso vai causar sofrimento. Não vai nos ajudar muito, né, para o objetivo ao qual nós caminhamos. E tem a dor do crescimento, que ela nos fala, a Hermance, que é quando essa dor, que vai doer também, mas é quando nós resolvemos entrar e fazer um movimento de desconstrução, indo para dentro de nós, num processo de autoavaliação. Então, a gente vê que todo desenrolar desencadeia na resposta que os espíritos nos deram como o único meio de evoluir. Conhecer-te a ti mesmo. Tudo, absolutamente tudo, nós vamos ter que fazer esse trabalho. E quando nós fizermos esse trabalho de nos autoavaliar, nós vamos promover a transformação moral. E assim, com essa transformação moral, nesse processo de autoavaliar, nós vamos ficar num nível maior de satisfação comigo, com o outro, com o universo, com Deus. Isso é real. É a felicidade que Jesus nos falou, que é a construção do reino dos céus em nós. A dor do sofrimento, nós vamos sofrer, não vamos caminhar, e é uma grande ilusão. Então, vale a pena nos descobrir, fazer esse movimento de desconstrução. E poderemos até dizer, bendita dor que nos impulsiona, que nos desequilibra, que nos desconstrói, que abre espaço para fazer as pazes comigo. Ir para dentro e descobrir os nossos desafios é bendito. E nós sabemos que Jesus, ele não falava palavras em vão. O falar dele era todo pedagógico, era todo de ensinamento. E no Evangelho de João, segundo os estudiosos do Evangelho, ele fala do nosso aprimoramento e dos nossos níveis de compromisso. Então, eles vão dizer que no capítulo de 1 a 12, ele denominou o estágio da multidão. Esse estágio da multidão
é quando nós ainda não nos comprometemos de fato com as vivências das leis divinas. Ainda nós fazemos um mecanismo de troca e de barganha com Deus. Então, nesse momento é interessante que nós podemos fazer nesse instante o exercício de nos entender, nos colocar em qual estágio eu me encontro. Que Jesus vem falar através do Evangelho de João. Então, o primeiro estágio é esse estágio da multidão, onde nós ainda não temos esse compromisso com as vivências das leis divinas. Ainda estamos nessa relação, repetindo, de troca, de barganha com Deus. Eu ainda vou fazer a caridade pensando no bônus hora. Eu ainda vou fazer as minhas atividades, mas negociando com Deus. E no capítulo de 13 a 18, é o estágio do discipulado. É onde nós já nos encontramos mais despertos, entendendo que o Cristo não deve ser buscado só no momento de dificuldade, mas em todos os momentos. Então, nós já nos encontramos mais comprometidos com as vivências das leis naturais. E no capítulo 18 em diante, é Jesus abandonado pelos discípulos. É quando nós buscamos o entendimento de que nós temos um potencial crístico em nós, e ele se faz através da vivência do Evangelho. Então, em qual desses 3 níveis nos encontramos? Então, esse é o momento da gente analisar e ver em qual dele, se eu passo um pouco pelos 3 estágios ainda, porque nós estamos nesse processo, estamos nesse planeta de provas e expiações, então ainda é assim o nosso proceder. Nós estamos ainda na busca do entendimento e vivência dessas leis. Mas onde eu estou me detendo mais? No estágio da multidão? No estágio do discipulado? Ou o Jesus abandonado pelos discípulos? Que sou eu no encontro comigo. Sou eu nesse processo de autodescobrir para vivenciar as leis divinas. E o papel do dever, as obrigações morais, ele vem, esse dever que é a lei da vida, ele tem um papel a desenvolver. Ele tem um papel de manutenção da paz interior, da manutenção da ordem e a manutenção da evolução. Então, se formos a pensar, ver com tranquilidade, isso fica muito claro. Porque como eu posso estar em paz se eu não cumpro uma tarefa? Como eu posso estar em paz magoando, ferindo, passando os outros para trás? Então, isso fica claro, esse papel do dever na manutenção dessa paz interior. Conta que Chico, em uma conversa com seus sobrinhos, falava sobre sexualidade, do namoro, e ele falava da responsabilidade, de compromisso, de respeito, e a conversa ia nesse caminho. Quando, de repente, é interrompido por um dos seus sobrinhos, que pergunta: mas, tio, em que era você vive? O qual Chico responde: a era da consciência. Então, nós caminhamos para a manutenção da ordem como papel do dever. Quando eu deixo de cumprir um dever, eu estou negando um direito. E quanto transtorno no descumprimento da nossa obrigação moral. E aí, esse desconforto, esse transtorno, primeiro é conosco.
Nós ficamos chateados, a consciência pesada, porque o aguilhão da consciência deu aquela cutucada, e depois com o próximo. Então, deveres e direito, então, andam juntos. E tudo isso, se eu identifico o meu dever, o realizo, eu contribuo para a evolução. Então, aí é o dever na manutenção da evolução. E nessa identificação e realização, eu aproximo de mim, contribuo para a paz interior, para a manutenção da ordem, e eu assumo o compromisso em cuidar do outro. Porque entendendo que evoluir é como uma escada, onde os que andaram um pouco mais são devedores do que estão no degrau abaixo. Olha só como nós vamos falar agora. Que Bezerra, Joana, Maria, todos esses luminares, e até mesmo Cristo, têm deveres para conosco. Eu vim cumprir a vontade de meu Pai, para que nenhum se perdesse. Esse é o dever de Jesus para conosco. Eu vim cumprir a vontade de meu Pai, para que nenhum se perdesse. E está lá na obra Céu e Inferno. Todas as inteligências contribuem para a obra geral. Todas. Aqui não fala algumas. E aí, continuando, né, com a citação da obra Céu e Inferno, diz que, ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa a todos os graus. Importância relativa, porque Deus não nos daria a missão de Chico Xavier. Se assim o fizesse, não seria justiça. Então, não existe uma missão maior ou menor. Então, existem missões e tarefas de acordo com o nível evolutivo de cada um. E para avançarmos, quanto mais nós vamos avançando, maiores responsabilidades nós vamos assumindo. Maior aproximação de Deus, maior responsabilidade e contribuição com o universo, com o outro e comigo mesmo. Lembrando o que nós já falamos anteriormente. Então, quando a gente diz, eu confio em Deus, nós temos que repensar essa fala nossa. Dizendo, tenho que trabalhar para que Deus tenha confiança em mim. Essa seria esse repensar dessa frase. Não é ter confiança em Deus, mas trabalhar para que Ele tenha confiança em mim e me oferecendo outras oportunidades, outras missões para o meu aprimoramento, para o nosso aprimoramento. Mais uma vez, contando um pouquinho sobre Chico, diz que Chico andava e foi abordado por uma pessoa que começou a tecer-lhe grandes elogios. E ele foi ficando desconfortável com tanto elogio, foi ficando meio desconcertado. E aí ele fala, não, meu irmão, não faça isso. Eu não passo de um verme na criação. Chico até filosofou, falou bonito, né? Não, meu irmão, eu não passo de um verme na criação. Mas aí aparece Emmanuel, que também não perde uma oportunidade de um ensinamento e diz, Chico, não insultes o verme. O verme, na sua condição evolutiva, na sua condição, ele também cumpre muito bem a sua missão. E aí nós já vamos caminhando para o final da nossa conversa. Parece que eu ouvi assim, não, mas nós temos que terminar. E aí nós vamos finalizando dizendo que para realizar bem as nossas tarefas materiais e morais, nós temos que investir no processo do autodescobrimento.
desvelando o que há de bom em nós, trabalhando essas multidões que gritam dentro de cada um. Porque nós sabemos que nós somos o resultado de tudo que já vivemos. Tudo fica registrado. Viver significa, então, saber quem sou, onde eu quero chegar, e se eu estou conduzindo meus deveres na direção da finalidade, que é a perfeição. Viver significa saber quem sou, onde quero chegar, e se estou conduzindo meus deveres na direção da finalidade, que é a perfeição. Dentre tantos, falarei sobre Paulo. Maria e João Evangelista vão até o porto para se despedir de Paulo. Este lhe diz adeus ao que João fala. Não diga adeus, você vai voltar. Acho que você está enganado, João. Eu nasci para uma luta sem trégua até o final dos meus dias. Já fui açoitado dezenas de vezes. Já sofri mais de 8 naufrágios. Todos os lugares que vou pregar. Não saio sem apedrejamentos e sem prisão. Mas aprendi a serenidade interior. Quando Paulo se despe do orgulho, encontra-se consigo, com Deus, e encontra a serenidade. Então é preciso estar em conexão com as forças superiores e muito conscientes do nosso papel. Nós poderíamos dizer que essa história, a história de João, é a história de um gigante. E o que isso tem a ver comigo? Um espírito iluminado. O que a história de João tem a ver comigo? Mas ele não nasceu gigante, não nasceu iluminado. Ele se iluminou na tarefa. Então, à medida que caminhamos, nós vamos compreendendo o que Deus quer de nós. O dever é individual e intransferível. Não vale terceirizar, não vale culpar ninguém. E, mais uma vez, falando do nosso Chico, nosso querido Chico, aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. E aí vocês imaginem a minha responsabilidade. Aí vocês imaginem a nossa responsabilidade depois de ouvir um pouco mais sobre o dever. E só um lembrete. Como canta Almi Sater, ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. Então, vamos compreender a engrenagem da vida e tocar em frente. E disse o divino, ame o seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Que possamos continuar nessas emanações de luz e paz, e agradecendo imensamente à espiritualidade, ao Grupo GEAC e a todos nós que participamos, emanando o que há de melhor em cada um, para que o estudo fosse possível. Fiquem com Deus. Nossa, Valquíria, depois de uma preleção dessa sobre o dever, que nos cabe é refletir um pouco mais e colocar em prática, né? Você falou coisas realmente que nos deixa com o dever mesmo de nos autodescobrir, de voltar para nós mesmos. Eu agradeço assim com muito carinho mesmo essa preleção, esse ensinamento, e que possamos colocar no nosso dia a dia. Né, Matheus? O que você tem para falar, Matheus? Muito bom, Valquíria. Eu acho que o dever cumprido e fé no futuro são a chave para a nossa felicidade.
E o Espiritismo vem trazer esse imenso esclarecimento sobre o dever, sobre a felicidade, ao passo que ele vem colocar para a gente como princípio a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, né? E tudo na natureza tem a sua parte de dever, né? Os animais, as plantas, os minerais, como nós vemos lá no Livro dos Espíritos, né? O trabalho é uma lei do universo, é uma lei de Deus. E, Valquíria, obrigado por essas ótimas reflexões, com os exemplos do nosso querido Chico Xavier. E agora, como você falou no início, Valquíria, estava previsto a sua vinda, acho que no começo do ano, na sede do GEAC, mas quando passar essa pandemia e você estiver visitando Artur Nogueira, venha também fazer uma visita para nós lá na sede do GEAC, viu? Eu agradeço. Agora, Então, você faz a prece para nós, Valquíria, de encerramento? Faço sim. Então, nós só temos a agradecer a oportunidade bendita do trabalho. Agradecer também todas as energias boas que chegaram para alimentar de bênçãos e bem os ensinamentos desta noite. E que nós possamos aproveitá-los da melhor maneira, colocando em prática. Que eles possam sair da nossa cabeça e chegar até nosso coração, para que assim possamos ser melhores do que já somos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, então, pela presença no nosso grupo GEAC, e a essa família te agradece, com certeza, viu? E um grande abraço também para a família GESCOM, tá? Isso. Um abraço aí para os companheiros de Pirapora, os companheiros de Ideal Espírita. Um abraço para quem está nos assistindo de casa. Lembrando que toda quinta-feira, nesse mesmo canal no Facebook, às 8 horas, GEAC Espírita, nós temos a nossa live em torno da doutrina espírita. Uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.